Olá, seja bem-vinda ao Papo Saúde. No programa de hoje vamos abordar um assunto que é um desafio para a saúde pública do século XXI e que preocupa a muitos pais. Estamos falando da obesidade infantil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, 1/3 das crianças de 6 a 9 anos estão obesas ou acima do peso. A repórter Suelen Ramos conversou com um especialista que falou sobre o assunto. A obesidade infantil é um grave problema de saúde pública. Segundo o IBGE, 1 em cada 3 crianças estão obesas e por isso elas podem ficar doentes cada vez mais cedo. Eu estou aqui no IPRED, que tem um núcleo para tratar esse distúrbio, e vou conversar com a nutricionista Rafaela Abud. Muito obrigada por conversar com a gente, Rafaela. Bom dia, o prazer é nosso. Pronto, para começar, qual é a diferença entre obesidade e sobrepeso e como é possível a gente diferenciá-los? A diferença está no grau desses diagnósticos. A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, levando a prejuízo da saúde do indivíduo. Existem várias técnicas, métodos. Um deles é a dobra cutânea, a relação cintura-quadril, mas devido à simplicidade e o baixo custo, o índice de massa corporal, o IMC, é o mais utilizado dentre eles. E quais são as principais causas da obesidade infantil? A obesidade é uma doença multifatorial. Existem fatores genéticos, ambientais, culturais, socioeconômicos, psicológicos, né? Tendo o fator genético bastante susceptível para que essa criança seja obesa. Portanto, os fatores ambientais, né, têm maior força, né, com hábitos alimentares inadequados, sedentarismo. E que doenças que a obesidade pode trazer para essas crianças? As principais doenças são diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias, gorduras no sangue e doenças ortopédicas devido ao acúmulo do peso. E existem doenças que as crianças só deveriam ter mais tarde e acabam tendo mais cedo por causa da obesidade. Com certeza, crianças com 6, 7 anos de idade chegam com exames de sangue parecendo doenças de idosos. Colesterol alto, triglicerídeos elevado, glicemia alta. E algumas pessoas falam que criança bonita é aquela criança gordinha, como se a criança estar mais fortinha fosse sinônimo de saúde, né? Você acha que isso pode ter influenciado o aumento da obesidade nas crianças? Com certeza, sim. Boa parte dessas crianças que chegam até o IPRED nascem com baixo peso. E a mãe, com medo da criança ser uma criança magra no futuro, tira do aleitamento materno e já introduz o mingau, já introduz a alimentação complementar, o arroz, o feijão, a sopa, com medo da criança ficar baixo peso. Porque na família delas, na cultura, criança bonita é criança gordinha. Que modo a família pode ajudar para contribuir na mudança alimentar dessa criança? Falar de hábitos alimentares também são hábitos culturais. Para a criança mudar, o pai e a mãe precisam mudar, toda a família precisa mudar, né? Para dar o apoio àquela criança. Como a criança vai ter boas escolhas em casa, se em casa não tem boas escolhas a serem feitas? E nesses casos que eles precisam mudar a alimentação, qual é a dieta mais indicada? O que eles devem comprar, o que eles devem servir no almoço, o que eles devem evitar da criança? A dieta indicada deverá ser hipocalórica, né? Procurar alimentos com baixo teor de caloria, com baixo teor de gordura, evitar alimentos industrializados, alimentos com alto teor de sódio. E qual acompanhamento vocês aqui do IPRED oferecem para essas crianças? Como é o trabalho de vocês? O nosso trabalho é através de educação nutricional e reeducação alimentar, com atividades interdisciplinares, visando mudança dos hábitos alimentares e atendimentos individuais, trabalhando em cima de metas a serem cumpridas durante 1 ano de tratamento. Muito obrigada, Rafaela, por esclarecer nossas dúvidas e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Muito obrigada, o prazer foi nosso. O papel do psicólogo no acompanhamento de complicações associadas à obesidade infantil é essencial. Ele passa a lidar diretamente com as crianças em situações delicadas, que envolvem a autoestima, imagem corporal, transtornos alimentares e atua também no combate à depressão.
A gente pode dar um exemplo muito claro do que acontece. Por exemplo, quando uma pessoa está nervosa, o que se oferece para ela? Água com açúcar, né? Quando uma mulher está na TPM, o que se diz que é para fazer? Dar chocolate, né? Então, socialmente, a comida tem esse papel de acalmar a ansiedade, né? De diminuir uma frustração. Então, acaba que a criança ansiosa tem como mecanismo de defesa a comida. E a mãe ansiosa tem como mecanismo de defesa alimentar o seu filho de forma compulsiva. A mãe geralmente tem muita ansiedade em ver o filho saciado, então nos primeiros dias ela pode, por exemplo, dar muita alimentação, né? Como é falado pelos nutricionistas, dar uma alimentação complementar, que às vezes é desnecessário nos primeiros meses, né? Além disso, ela oferece sucos com açúcar, porque ela está acostumada a tomar suco com açúcar, então ela acha que é ruim, que a criança não vai gostar se tiver sem. Então ela acaba educando o paladar de acordo com o paladar dela, que não está bem educado. Geralmente as crianças que a gente atende aqui têm uma grande dificuldade com os limites. Então, se ele não tem limites do que ele deve fazer, do que ele pode, do que ele não pode, ele também não tem limites com relação à alimentação, né? A gente também tem atividades de psicomotricidade, a gente vê que eles têm uma inadequação da imagem corporal. Muitas crianças não se veem no corpo que elas têm, né? E isso também atrapalha o processo. Geralmente o que acontece aqui é que a gente recebe alguma criança que a mãe já tentou fazer uma mudança na alimentação sozinha, por conta própria, sem acompanhamento nutricional. E aí essa mudança é brusca, porque a mãe quer cortar tudo de uma vez, quer restringir a alimentação da criança. E o que acontece? A criança começa a comer escondido, porque ninguém explicou para ela, né, porque que ela não pode comer, apenas foi restringido. E aqui a gente trabalha com uma troca. Não, a gente não pode comer isso, mas a gente pode comer algo saudável. Então a mudança não é brusca, é uma mudança que é lenta, que é gradual, porque a reeducação é assim, né? O IPRED, Instituto da Primeira Infância, é uma organização não governamental referência no tratamento de crianças com desnutrição e obesidade infantil. Na instituição, o atendimento à criança é multidisciplinar. A gente tem no programa 2 psicólogas, né? Eu, no caso, trabalho mais com os pais, com os cuidadores, e a Henriqueta, que trabalha diretamente com as crianças, com trabalho de psicomotricidade. Então, o meu trabalho é de orientação aos pais e de ajudá-los a lidar com a ansiedade das crianças, com a frustração e com essa reeducação. E o trabalho da Henriqueta é de ajudar as crianças a lidar com a própria ansiedade, com a imagem corporal, com as suas dificuldades em relação à mudança de alimentação. Em decorrência do excesso de peso, inúmeras crianças sofrem preconceito nas escolas e até mesmo na família. Mas como evitar que elas sofram consequências em razão do bullying? A gente vê que a criança que é mais gordinha, ela tem vergonha, às vezes, na praia de tirar a roupa, né? Ela não quer se trocar na frente de outros colegas. E isso tem a ver com autoestima, com autoaceitação, né? Não é porque a sociedade está dizendo que eu vou aceitar esse rótulo, né? Então, na verdade, elas estão com problema de autoestima. E como é que a gente trabalha? Ajudando os pais a fortalecer a autoestima dessas crianças e lá dentro da psicomotricidade, trabalhando essa imagem corporal e essa aceitação. O Programa em Tratamento de Sobrepeso e Obesidade do IPRED oferece assistência a crianças de até 7 anos de idade. Na instituição, os profissionais realizam encontros quinzenais com as mães, onde elas têm a oportunidade de trocar experiências e receber dicas para melhorar a alimentação dos filhos. Como foi que a senhora descobriu, né, que o Israel estava acima do peso? Como foi que a senhora descobriu? Quando foi? Ele tinha 10 anos, né? Aí ele ia acompanhado na pediatria da maternidade escola, aí passaram ele para cá, né? Aí eu gostei muito de vir para cá, né? Porque meu filho tá o peso muito alto, né? Eu gostei muito. A senhora lembra quantos quilos ele tinha? Ele tinha uns 74 quilos. O colesterol dele é alto, né? Eu tenho que fazer outro exame, né? Para saber como é que está o exame dele, de colesterol, né? Que eu tenho baixo, evitar dele comer bastante besteira, né? Já por causa do colesterol dele, que é alto demais, né? Aí agora eu estou vendo isso aí, fazer outro exame. Tá bem, meu filho tá bem agora. Posso dizer que ele tá bem.
O Arivando perdeu 12 quilos. Está pesando 89 quilos. As vitórias que o Arivando emagreceu, né? E a mudança está aqui para melhor ainda, né? Graças a Deus que eu estou aqui, eu não quero sair tão cedo. Muito feliz. Quando eu descobri que a Vitória estava acima do peso, eu levei ela para o posto. Aí o médico falou que ela estava com um problema de obesidade, mas não era muito. Aí eu falei para ele qual era a solução que ele me daria. E ele disse que tinha um projeto no IPRED da obesidade, me deu o caminhamento, passei 1 ano para conseguir. Aí, por incrível que pareça, parou um caminhão do IPRED. Opa, peguei o número. Aí eu liguei, Dona Maria, pelo amor de Deus, me ajude. O que é que a senhora está assistindo? Me deu o número, me deu a informação do IPRED, que eu quero botar minha filha no projeto da obesidade, que eu já escutei que é muito bom o projeto, então eu gostaria de entrar. Pois então tá bom, me dê seu número, que eu ligo para você. Aí quando foi com mais ou menos nem uns 15 dias direito, ela ligou para mim. Ó, você é a mãe da Maria Vitória? Sou. Pois venha pro projeto. Olha, tá certo. Quando? Tá no dia finalzinho de julho. Tá certo. Ó, na hora, vim correndo. Pastor, posso ir? Pode, minha filha. Eu cheguei aqui, assisti umas palestras, que foi muito educativa para nós, para os filhos da gente. Mostrou o quanto estava sendo dificultoso para nós, né? Que o projeto da obesidade realmente é muito difícil, porque não é criança, principalmente criança. E com tudo isso a gente aprendeu a educar tanta gente, que são a mãe, como os filhos da gente. Como você viu, a obesidade infantil é um problema sério que requer atenção e cuidado dos pais. O Papo Saúde vai para um rápido intervalo. Não saia daí! Estamos de volta e no programa de hoje estamos falando sobre a obesidade infantil. Segundo o IBGE, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo apresentam sobrepeso ou obesidade. Mas quando este problema atinge os pequenos, torna-se ainda mais preocupante. Complicações que antes eram registradas apenas em adultos, ao longo dos anos passaram a ser encontradas também em crianças. Veja a continuação da matéria. Os riscos de doenças crônicas são ainda maiores em crianças obesas. As mais frequentes são asma, transtornos do sono, fígado gorduroso, além de doenças antes vistas apenas em adultos, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, complicações gastrointestinais, ortopédicas e metabólicas. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela está sempre colocando esse assunto em pauta, sempre divulgando dados, porque o que a gente observa é que em mais de 95% das vezes não há uma causa genética, uma mutação que levou a essa obesidade, na grande maioria, tá? Então, disfunções hormonais, na verdade, são mais consequências do que a causa. Então, o que nos preocupa é que as crianças hoje em dia, elas estão adquirindo um estilo de vida muito alterado, semelhante ao que os adultos tinham. São crianças com sobrecarga de estudo, muito computador, com sedentarismo numa faixa bastante elevada também. E que muitas vezes no meu dia a dia do consultório, eu questiono, olha, o seu filho vem praticando exercício? E muitas vezes a resposta é que ele não tem tempo. Então, na verdade, o estilo de vida inapropriado, erros alimentares, baixa prevalência de amamentação nos primeiros anos de vida e pouca atividade física, são esses os grandes problemas levando ao aumento do ganho de peso na população infantil. As crianças, elas fazem o que os pais fazem, elas não fazem o que os pais dizem. Então, a atitude, o exemplo no dia a dia prático é que vai ser o grande pilar na modificação desse estilo de vida. Um fator que tem colaborado muito para a obesidade infantil é a ingestão de alimentos conhecidos como junk foods. Você sabe o que significa esse termo? Junk food é um termo em inglês, né, que normalmente aqui em português seria as besteiras, porcariazinhas, né, que são aqueles alimentos ricos em carboidrato, ricos em açúcar, né, na verdade ricos em açúcar, em sal, em gordura e que tem pouco valor nutritivo agregado a esses alimentos, ou seja, poucas vitaminas, poucos minerais. Realmente aquelas besteiras mesmo que as crianças gostam de comer normalmente, né? Esses alimentos, né, como eu falei, como eles são ricos em açúcares, né, em gorduras,
eles podem gerar problemas desde de obesidade já na infância, né, que a gente vê que é uma crescente na população. Há problemas como inflamações, alergias, né, rinite, sinusites, asma, são causados por esses alimentos, que eles são mais inflamatórios, né? Problemas de pele também, como eczemas, também são gerados pelo consumo excessivo desses tipos de alimentos. Há problemas futuros também, como diabetes, colesterol alto, né, pressão alta, problemas cardiovasculares, que ao longo da vida, consumindo esses produtos, com certeza, na adolescência ou até mesmo adulto, eles vão desenvolver um diabetes ou algum problema desse tipo. Esporadicamente, né, como uma forma de inserção, como uma forma, né, de ele se sentir inserido ali naquele meio, pode sim fazer o consumo, né, a criança está no aniversário. Então, realmente, fica estranho para ele estar consumindo uma fruta, né, enquanto todos os colegas estão comendo uma pipoca. Então, realmente faz parte consumir de vez em quando, no aniversário, num evento onde todos estão consumindo ali, para ele se inserir socialmente, mas sendo esporádico não vejo um problema. Sim, quando é frequente, como normalmente acontece, né? Hambúrguer, refrigerante, pizza, batata frita, chocolate, seja nos corredores dos supermercados, nas praças de alimentação ou mesmo em casa, diante da TV, o apelo do fast food e das guloseimas é enorme. Esses alimentos são os responsáveis pelo desequilíbrio alimentar das crianças. Os aditivos alimentares colocados nesses produtos faz com que a criança gere um certo paladar viciado nesse tipo de alimento, né? Ou eles são ricos em edulcorantes, que são, né, adoçantes, que eles multiplicam em 500 vezes o sabor doce do alimento. Então, eles estimulam demais a papila, por exemplo, as papilas gustativas, que são acostumadas com sabor doce, elas ficam super estimuladas com esses alimentos, porque o doce presente neles é muito mais viciante do que um alimento adoçado naturalmente, digamos assim. A indústria faz de forma com que esses aditivos tornem o alimento mais viciante, mais